Vimos que medir o patrimônio é um dos grandes objetivos da contabilidade. Analisando a mudança do patrimônio de um determinado momento para outro, como início e final de ano, eu posso identificar se a empresa está se desenvolvendo ou não. A medição do patrimônio do ponto de vista contábil é feita através de um demonstrativo específico chamado balanço patrimonial. E nessa aula vamos detalhar as informações desse demonstrativo. O balanço patrimonial é uma forma organizada de mostrar o patrimônio de uma empresa. É como se fossem várias caixas onde são colocados itens com características semelhantes. Essas características são definidas pela ciência contábil e pelas regras determinadas por leis, regulamentos, entre outros. Essas regras podem ser nacionais ou internacionais, e atualmente há um processo de convergência para que as regras sejam mais semelhantes entre diversos países. Assim fica mais fácil de comparar empresas que estão em países diferentes. Além de detalhar as contas do balanço patrimonial, vamos entender o que é ciclo operacional de uma empresa, pois isso também é importante para definir como esses itens são incluídos nessas caixas que eu comentei agora há pouco. Vamos falar sobre liquidez e endividamento e analisar alguns indicadores baseados nas informações que estão disponíveis lá no balanço patrimonial. E vamos fazer tudo isso olhando o caso real de uma grande empresa. Vamos em frente? Olá, bem-vindo. Vamos aprofundar agora o assunto do balanço patrimonial. A gente vai entender os grupos de contas do balanço patrimonial, que são aquelas caixas que eu comentei anteriormente, que têm grupos de contas que têm algo em comum. Vamos ver o critério de classificação dessas contas dentro do balanço patrimonial, aprender sobre o ciclo operacional, que vai determinar o exercício, qual que vai ser o exercício social da empresa, que é um assunto que nós vimos na aula anterior também. Vamos entender mais sobre endividamento e liquidez. Lembram que eu comentei com vocês sobre o usuário das demonstrações financeiras pode ser uma instituição financeira, um banco. E ele vai querer entender qual que é a estrutura de capital da empresa, se ela está muito endividada ou não. Então, é entender esses aspectos de endividamento e liquidez, se a empresa vai conseguir honrar os seus compromissos financeiros. Vamos ver alguns indicadores que ajudam nessa parte de análise, inclusive do endividamento e liquidez, e vamos ver o estudo de caso da companhia Hering. A companhia Hering é uma companhia que atua no setor de varejo de moda, uma companhia que surgiu aqui em Santa Catarina, está presente em todo o Brasil, é uma das principais redes de franquias de varejo de moda, presente nos principais shoppings aí pelo Brasil. E embora essa empresa ela tenha sido adquirida por uma outra empresa recentemente, chamada Grupo Soma, eu acho que esse caso ele é muito interessante para trazer aqui, porque foi o caso de uma empresa que fez uma reestruturação muito bem sucedida. Então, no final dessa aula eu vou trazer o estudo de caso dessa empresa também e a gente vai ver a situação de balanço patrimonial dessa empresa. Recapitulando, vimos que o balanço patrimonial é uma demonstração financeira relevante para todos os portes de empresas. Algumas empresas devem publicar isso em jornais, ou seja, disponibilizar a sua demonstração para o público em geral, outras não têm essa obrigatoriedade, mas isso não significa que elas não devem ter essas demonstrações elaboradas, porque elas podem sofrer algum tipo de fiscalização e essa demonstração pode ser exigida. Isso vale inclusive para micro, pequenas, médias empresas. Então, o balanço patrimonial, como vocês percebem aqui, ele é um demonstrativo que está presente em qualquer segmento de empresa, de porte de empresa ou de tipo de personalidade jurídica. É a principal demonstração financeira porque ele dá uma ideia da posição financeira da empresa, ou seja, como se fosse uma foto de tudo que a empresa tem naquele momento. E eu vou chamar esse tudo de bens, direitos e obrigações. Ou seja, o que ela tem e o que ela está devendo, não só no sentido de que ela está pagando juros, mas que ela pode ter que devolver em algum momento aquele recurso. O balanço patrimonial ele é composto por um cabeçalho, então eu sempre vou ter no balanço patrimonial a denominação da empresa, o título da demonstração, o balanço patrimonial, e a data de encerramento desse demonstrativo. Então eu posso ter lá o demonstrativo da companhia Hering, balanço patrimonial, datado de 31/12 de 2022, por exemplo. O balanço patrimonial, quando a empresa já está em continuidade, ela já está atuando há algum tempo, ele deve sempre mostrar
os dados do exercício anterior, porque a ideia justamente é que eu possa comparar a evolução. Eu quero entender o que aconteceu com o patrimônio da empresa. Então, como esse demonstrativo é uma foto, é o que existe num determinado momento, eu só consigo entender essa evolução se eu tiver duas fotos. Então, numa foto eu estou com uma camisa branca, na outra foto eu estou com uma camisa azul. Numa foto eu estou de óculos, na outra eu estou sem óculos. Então, eu preciso olhar para esses números em dois momentos, no início do exercício social e no final do exercício social, para poder fazer essa comparação. Então, se existe esse dado, obrigatoriamente ele deve ser apresentado na demonstração. Essa é aquela imagem que eu já mostrei uma vez para vocês e eu vou ficar repetindo ela várias vezes ao longo desse nosso curso, aqui focando no balanço patrimonial. Então, como eu estava falando, ele é uma foto da empresa e eu preciso comparar dois momentos, que é o momento de início do exercício social e o momento de fim do exercício social, por exemplo. Eu poderia ter vários outros balanços aqui. Poderia ir comparando vários anos, e é isso que eu vou mostrar no estudo de caso da Hering para vocês. Inclusive é o mais interessante, né? Se eu tenho um histórico de vários anos, eu posso, como a gente viu na aula anterior, tentar verificar se existe alguma tendência. Olha, a dívida dessa empresa está piorando ou ela está melhorando, no sentido que ela está conseguindo honrar os seus compromissos de forma mais tranquila. Então eu consigo observar isso, mas por lei, obrigatoriamente, deve ser apresentado pelo menos os dois últimos exercícios. Então, quais que são essas caixas que existem dentro desse demonstrativo chamado balanço patrimonial? Aqui eu quero saber o que é o patrimônio. E a ideia de balanço é justamente que eu vou procurar, como uma balança, equilibrar. Ou seja, eu quero que sempre tenha de um lado a mesma coisa que tem do outro lado. Isso veio lá do Luca Pacioli, que eu comentei na aula anterior para vocês. Então, é chamado de método de partidas dobradas. Eu não vou entrar nesse detalhe de contabilidade aqui, porque não é o foco desse curso, mas a ideia é que tudo que afeta um lado das obrigações, ele também afeta o lado dos bens e direitos. E ao longo do curso, isso vai ficando mais claro para vocês à medida que eu vou trazendo o exemplo e também o nosso estudo de caso. Mas quais que são essas grandes caixas que a gente tem dentro do balanço patrimonial? A gente tem uma caixa chamada ativo, onde eu tenho então esses bens e direitos, e uma caixa aqui chamada de obrigações, que eu chamo de passivo exigível. Tá? Por que eu estou chamando isso aqui de exigível? Porque, como o próprio nome diz, em algum momento eu vou ser exigido daquilo ali, eu vou ter que devolver aquele recurso. Então, isso aqui é um passivo. Né? Provavelmente você já ouviu esse termo, ativo, passivo, nessa área de finanças. Né? Então, eu tenho um ativo, que são os bens e direitos, e eu tenho um passivo, que são as minhas obrigações. Mas eu posso dividir esse passivo, então, em um passivo que é exigível e um passivo que é não exigível. O que é esse passivo que é não exigível? É justamente o patrimônio líquido. Tá? O patrimônio líquido nada mais é do que a diferença entre um e outro. Ou seja, o ativo menos o passivo vai ser igual ao patrimônio líquido, tá? Que é essas fórmulas que eu estou apresentando aqui embaixo. Por isso que se chama balanço patrimonial. Esses dois lados sempre têm que ser iguais. Ou seja, eu tenho bens e direitos na minha empresa, eu tenho obrigações. Se eu pagar todas as minhas obrigações, e essas obrigações não são somente dívidas que pagam juros, podem ser outras coisas também, a gente vai ver mais adiante, tá? Mas se eu pagar todas essas obrigações que eu tenho, devolver tudo aquilo que eu tenho para devolver, sobra alguma coisa. Tá? O que é isso que sobra? É justamente o recurso que é dos sócios, dos donos da empresa. Tá? Então a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Mas é importante entender isso. Se trata de um balanço patrimonial, porque esses dois lados sempre têm que ser iguais. Tá? Então, só complementando aqui, né, a gente diz que todo recurso deve ter uma origem. Né? O que é a origem? É esse lado de cá. Então, eu posso chamar isso aqui também de origem. Tá? E aqui eu vou ter um lado que vai ser a aplicação. Aplicação. Então, se aqui eu tenho capital dos sócios mais o dinheiro que é de terceiros, o dinheiro que é dos outros, isso é uma origem. O dinheiro ou ele vem dos próprios donos da empresa ou ele vem de terceiros. Tá? Agora, o que está sendo feito com esse recurso? Então, é a aplicação. Desse lado, eu tenho a aplicação em ativos. Então, toda aplicação tem que ter uma origem, toda origem de recurso tem que estar aplicada em alguma coisa. E esses dois lados sempre têm que ser iguais.
Agora vamos entrar em mais detalhes sobre cada uma dessas grandes caixas que eu estou mostrando para você. A primeira caixa é chamada ativo. E aqui eu quero destacar esse termo que eu coloquei como fonte, que é CPC 00. O que é isso aqui? É o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Mas o que faz esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Hoje, a nossa regra contábil ela é uma regra que respeita uma regra internacional, uma regra chamada IFRS, International Financial Standards Board. Então, essa regra, formada por esse board internacional, que inclusive tem brasileiros participando, ela é absorvida aqui no Brasil. E quem que faz essa absorção no sentido de ver, olha, isso está sendo feito lá fora internacionalmente, mas a nossa realidade é essa. Então, no que é possível flexibilizar, vamos ver como que a gente vai aplicar isso aqui de acordo com as nossas regras. Então, esse processo de internacionalização das regras contábeis, ele é um processo que já vem acontecendo há muitos anos e aqui no Brasil ele já avançou bastante. Então, esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele é um órgão que é respaldado pela legislação que justamente vai indicar o que são cada uma dessas caixas, né? Quais são as características, o que pode estar ali dentro e outras coisas também. Então, só mostrando aqui para vocês, existem uma série de pronunciamentos. Ó. Então, tem vários CPCs aqui. Esses CPCs eles têm datas de divulgações diferentes, né? Tem alguns que são mais antigos, alguns mais recentes. Então, fica bem claro que isso aqui, quer dizer, é um processo que já vem aí há alguns anos e é um processo que está em constante evolução, porque podem ocorrer alterações também nesse entendimento internacional que existe sobre algo, de acordo com a evolução das empresas. Então, até alguns anos atrás, o setor de tecnologia ele não era tão relevante para a economia. Né? Você não tinha tantas empresas de desenvolvimento de software, de sistemas. Isso hoje já é bastante relevante. Então, será que a gente tem que rever alguns dos critérios? Afinal de contas, o que uma empresa tem lá de bens e direitos, uma empresa de tecnologia, muitas vezes é bem diferente do que uma empresa de mineração ou uma rede de supermercados tem de bens e direitos. Será que a gente pode aplicar os mesmos critérios para essas duas empresas? Será que isso traz transparência, né? Lembram lá da lei das sociedades anônimas? Será que isso traz transparência? Será que isso me ajuda a verificar as variações que acontecem no patrimônio da empresa? Então, essa é a preocupação desses boards, desses comitês de pronunciamento, no sentido de dar mais segurança, de permitir que a gente possa fazer essa comparação ao longo do tempo. Então, voltando aqui para a apresentação, em alguns momentos eu vou colocar como fonte quais que são os CPCs, mas não é foco desse curso detalhar o que está lá dentro. Vocês vão ver que é uma linguagem bem técnica, vocês podem consultar, lá também é uma linguagem bem técnica, e o nosso objetivo aqui não é esse, tá? Para vocês terem uma ideia, o que é um ativo, né? O que o CPC vai falar, o que pode ser um ativo? Um ativo é um recurso econômico, presente e controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Tá? Mas por que ele usa essa definição? Porque tem uma série de coisas relacionadas aqui que podem dar a entender que uma coisa é um ativo, mas não é. Então, o que é um recurso econômico? Tem uma definição lá muito clara dentro da contabilidade ou da área do direito, né, do que é um recurso econômico. Ele diz que deve ser presente, controlado pela empresa. Tá? Então, o que é esse controlado aqui? Quer dizer, a empresa pode ter um ativo que eventualmente não está dentro dela, não é um galpão lá onde eu tenho as minhas máquinas, mas eu tenho controle daquele ativo por meio de um contrato que me dá esse controle, né? Que pode nem ser a maior parte das ações daquela empresa, que geralmente a gente tende a pensar que assim, eu tenho controle se eu tenho a maior parte das ações daquela empresa. Não necessariamente. Então, hoje, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e essa regra internacional já tem esse tipo de entendimento. Então, isso tudo está detalhado lá, são coisas que eu não estou trazendo aqui porque não é esse o objetivo. Né? Ele diz aqui que esse recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Tá?
Quer dizer, se não for algo que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, eu não posso registrar no ativo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma série de mercadorias lá, digamos de alimentos, e eles pereceram, né, eles não têm mais utilidade para mim, eu não posso dizer que aquilo lá é um ativo, ele não vai produzir nenhum benefício econômico para mim. E tem uma série de outros detalhes que esse CPC vai colocar. Então a gente vai abordar de uma forma um pouco mais superficial aqui, mas eu acredito que com o nosso estudo de caso as coisas vão ficando um pouco mais claras para você. Mas eu quero destacar, né, que é importante o papel do contador, justamente porque ele vai dizer para você, olha, isso aqui é um ativo, isso aqui não é um ativo. E aí eu destaco também a importância da comunicação entre o empresário e o contador, né? Aquilo que eu estava falando na primeira aula. Eu não posso simplesmente conversar com o meu contador, faz aí a minha parte fiscal, porque muitas vezes o contador ele não entende a realidade da empresa. Então eu preciso conversar muito bem com ele para explicar para ele o que é a minha empresa, o que ela faz. Se eu vou abrir uma empresa, por exemplo, eu tenho que definir qual vai ser o plano de contas da empresa. Então, o plano de contas é uma lista com uma série de contas. Essa aqui é a minha conta caixa, essa aqui é a minha conta de fornecedores, aqui dentro vai ter o fornecedor X, o fornecedor Y. Eu preciso explicar para o contador o que a minha empresa faz para que ele possa indicar qual que é o melhor plano de contas, porque todos os registros que eu fizer, eles vão ser feitos dentro de alguma dessas contas. E é importante, né, como a gente quer manter uma certa padronização, é importante que isso seja muito bem pensado no começo, né? Senão eu começo a registrar em determinadas contas, o tempo vai passando, eu percebo, não, mas isso aqui não é bem dessa forma. Eu vou lá, converso com o contador, mas por que você colocou isso aqui nessa conta? Aí eu explico para ele, não, então vou mudar. E isso gera uma série de retrabalhos que podem ser evitados se você tiver esse bom diálogo no início da abertura da sua empresa, tá? Mas então, voltando aqui para o assunto de ativos, né? Então, como eu falei, essas regras elas estão mudando constantemente e o conceito anterior, por exemplo, não tinha relação com a questão de aspecto econômico, né? Agora ele diz aqui que é um recurso econômico, tá? Então a gente tem bens, e aqui eu coloco alguns exemplos, como máquinas, terrenos, estoque, dinheiro, ferramentas, veículos, instalações, softwares. Então tudo isso podem ser bens. E eu tenho direitos também. O que são direitos? Eu tenho uma conta a receber dos meus clientes, que eu posso chamar também de duplicatas a receber. Eu tenho títulos a receber, eu concedi algum crédito, alguma coisa. Eu tenho ações de outras empresas. Eu tenho depósitos em contas bancárias, eu tenho títulos de crédito, enfim, tudo que são direitos. Geralmente são coisas em papel ou em meio eletrônico, né? Mas são direitos que eu tenho. Então eu tenho bens e direitos, tudo isso é ativo e tem que ter essas características, como por exemplo, produzir benefícios econômicos. Agora do outro lado, no lado do passivo, eu tenho essa definição. É uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, é um pouco parecido, só que agora é algo que eu tenho que devolver, né? Eu estava comentando com vocês anteriormente. Então, eu vou ter lá no passivo o chamado passivo exigível. Tá? Ele evidencia toda a obrigação que a empresa tem com terceiros. Essa obrigação ela pode ser onerosa ou não. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um fornecedor e esse fornecedor ele me dá um tempo para pagar, mas ele não está me cobrando juros. Ele deixa lá a mercadoria na minha loja, ele diz, olha, você pode pagar em 30 dias essa mercadoria. E ele não cobra nenhum juros, não é um dinheiro oneroso que ele está me dando. Então, isso é um passivo exigível, quer dizer, em algum momento eu vou ter que pagar para ele, mas não é uma dívida com juros. Eu posso ter passivos exigíveis que são onerosos. O exemplo mais claro disso é uma dívida na instituição financeira, né? Eu peguei um crédito lá na instituição financeira, eu vou pagar juros em cima disso também. E eu tenho os chamados passivos, o passivo não exigível, né? Como a gente viu, é o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido sempre é o ativo menos o passivo exigível. E isso é o que sobra para os sócios. Tá? Isso aqui também pode ser visto como uma espécie de dívida. Só que essa dívida ela não vai ser reclamada enquanto a empresa estiver em continuidade. Ou seja, o sócio, depois que ele integraliza o capital na empresa, depois que ele diz, olha, eu vou colocar 100 mil reais dentro dessa empresa, ele não pode mudar de ideia, não, eu queria o meu dinheiro de volta.
mudei de ideia, né? Ele não pode pedir o dinheiro de volta, ele não pode reclamar esse recurso de volta, porque ele está participando com sociedade. O que ele pode fazer eventualmente é vender as suas ações, vender as suas cotas e ter algum tipo de retorno sobre aquele capital que ele investiu, tá? Mas ele não pode, essa integralização que ele fez, ele não pode reclamar ela de volta, a não ser que a empresa não esteja mais em continuidade, ou seja, que ela não esteja mais funcionando. Então, nesse sentido, ele é um passivo não exigível, né? Então, ele tem essa característica de dívida, porque no final das contas, o sócio ele espera receber algo também, tá? Mas ele não tem a certeza daquilo que ele vai receber. Por que ele não tem a certeza? Porque se a empresa for mal sucedida, se ela não der um resultado positivo, ele não recebe nada. Se a empresa for muito mal, eventualmente pode ser necessário que ele aporte mais recursos na empresa. Tá? Mas ele não pode, ele não tem o direito de reclamar esse recurso que ele aportou de volta. Então, a definição de patrimônio líquido é essa, é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Né? Eu estou falando aqui que o patrimônio líquido é o dinheiro dos sócios, né? Mas a definição é essa, é uma participação residual nos ativos da entidade depois que foram devolvidos lá todos os passivos exigíveis. Tá? Esse é o patrimônio líquido. Então, o recurso dos proprietários, que é aplicado no empreendimento, né? Essa aplicação, né? É o capital que está lá, então geralmente se tem uma subconta ali chamada de capital social, então é o recurso que os sócios colocaram lá dentro da empresa. E os sócios eles podem fazer acréscimos de capital, eles podem ir aportando mais recursos dentro da empresa. Tá? O patrimônio líquido ele também é acrescido com os rendimentos resultantes do capital aplicado. Então isso seria o desejável, né? O mais comum. Ou seja, a empresa tem um resultado positivo, esse resultado ele pertence aos sócios. Os sócios vão determinar o que vai ser feito. Se esse resultado ele vai ser devolvido para os sócios, para eles mesmos, ou se ele vai ser reinvestido na empresa. Naturalmente, uma empresa que está em crescimento, ela vai precisar desse dinheiro para continuar crescendo. Né? Ela vai precisar comprar novas máquinas e, no mais das vezes, qualquer empresa vai precisar de uma parte de dinheiro, porque ela não pode se tornar obsoleta. Né? Então, em algum momento, eu vou ter que reinvestir um capital para que a empresa continue competitiva no mercado. Né? Eu não posso ter máquinas muito antigas, por exemplo, que vão ser menos eficientes, vão ter um custo maior, então eu não vou conseguir competir com outras empresas que produzem o mesmo produto do que eu. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho a figura do balanço patrimonial, como a gente já viu. E aqui eu tenho um pouco mais de detalhamento. O que é esse detalhamento? Eu posso chamar o meu ativo e o meu passivo exigível de circulante e não circulante. Tá? Então, o circulante, no caso do ativo, são bens e direitos de curto prazo. Tá? E o não circulante são bens e direitos de longo prazo. A mesma coisa no caso do passivo exigível. Tá? Então, eu tenho um capital que está girando dentro da minha empresa. Isso seria o passivo e o ativo circulante, por isso que eles têm esse nome. Então, o dinheiro que eu tenho no caixa da minha empresa. Olha, o dinheiro entra no caixa e logo eu já vou usar ele para pagar o meu fornecedor. Logo, eu já vou usar ele para pagar os meus colaboradores. Né? Eu recebi um crédito lá do meu fornecedor, no sentido que eu vou ter um tempo para pagar para ele. Então, é algo pelo qual eu vou ser exigido, é um passivo. Eu vou ter que pagar ele em breve, nos próximos 10, 30 dias. Então, isso é um passivo circulante. Então, a ideia é que esse dinheiro vai estar sempre girando dentro da empresa. E o não circulante, justamente, não tem essa característica, a gente vai ver mais adiante. E aí, detalhando ainda mais, eu posso entender as subcontas que estão dentro do balanço patrimonial. Vamos ver aqui no caso do ativo. Então, isso está lá no CPC 26, por exemplo. O balanço patrimonial deve apresentar, respeitada a legislação, as seguintes contas de ativo. Vai ter lá uma conta chamada caixa e equivalentes de caixa, clientes e outros recebíveis, estoques, ativos financeiros, ativos biológicos, investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial, propriedades para investimento, imobilizado, intangível. Quer dizer que a minha empresa ela vai ter todas essas contas? Não, não é isso. Na maior parte das vezes, para as pequenas empresas, elas vão ter essas contas aqui, caixa e equivalência de caixa, clientes e outros recebíveis, quer dizer, eu vou dar um crédito para o meu cliente, vai aparecer lá, estoques, né?
Imobilizado. O que é imobilizado? É um bem que está lá parado na minha empresa. A ideia é que ele não vai ficar girando dentro da empresa. Então, a gente já sabe que ele é um ativo não circulante. Então, eu tenho uma máquina, eu uso aquela máquina para produzir, eu não vou ficar comprando máquinas e vendendo máquinas, porque meu objeto social da empresa não é esse. A minha empresa, ela produz, envasa garrafas de água. Né? Então, a máquina eu uso para isso. Eu não vendo a máquina, eu não sou uma revendedora de máquina. Então, é um ativo que está imobilizado, ele está parado. Tá? E a gente tem também, às vezes, um intangível. O que é um intangível? É um bem que ele é incorpóreo, ele não é físico. Então, eu posso ter, por exemplo, uma patente de um medicamento, eu posso ter um software que eu desenvolvi. Isso tudo é intangível, mas isso pode ser um ativo também respeitadas algumas características. Ativos biológicos. Geralmente quem tem ativos biológicos é quem lida com produção agropecuária, com reflorestamento, com produção agrícola. Então vai ter ativos biológicos, tá? Mas nem todas as empresas têm esses ativos. Então existem vários pronunciamentos lá do CPC sobre questões específicas dentro desses ativos aqui. Mas como a gente vê aqui, ela deve apresentar, se existe algum desses ativos, ela deve apresentar pelo menos esses aqui nessas categorias. Então, vamos ver lá os principais. Tá? Então, entrando agora dentro do ativo circulante, certo? Vamos ver aqui caixa e equivalentes de caixa, tá? A conta de clientes ou contas a receber e a conta de estoques. Esses seriam os principais. Tá? Como é que eu vou organizar essas contas aqui dentro? Eu vou organizar elas pelo critério de liquidez. O que é a liquidez? É a rapidez com que eu faço a conversão em dinheiro. Então, caixa e equivalentes de caixa é uma aplicação financeira. É um dinheiro, um papel moeda que está de fato no caixa da minha empresa. Quão rápido eu consigo converter isso em dinheiro? Muito rapidamente. Então, a ordem com que eu vou colocar essas contas no meu documento chamado balanço patrimonial é essa. Primeiro, caixa e equivalentes de caixa. Crédito que eu dei para os meus clientes. Crédito que eu dei para os meus clientes, eles vão pagar em 20, em 30 dias, em X dias. Tá? Vai levar um tempo para converter em dinheiro. E essa conversão vai acontecer quando o cliente pagar. Tá? Estoques. O meu estoque aqui de produto acabado, ele costuma ficar 90 dias aqui na minha fábrica. Então, a ordem, né, dessas contas, geralmente, é nessa sequência aqui. Tá? Então, é por critério de liquidez, tá? Ou seja, quão rápido vai ser convertido em dinheiro. Então, se eu espero que esses ativos, esses bens e direitos, eles sejam realizados até 12 meses após a data do balanço, eu vou colocar eles como ativo circulante, certo? Se não, vai ser um ativo não circulante, que a gente já vai ver adiante. O ativo não circulante, ele pode ser dividido em outros grupos. Então, eu posso dividir ele em ativo realizável a longo prazo, em investimentos, imobilizado e intangível. Tá? Então, o ativo realizável a longo prazo são bens e direitos que se transformarão em dinheiro em um período próximo, ou seja, acima de 12 meses, acima de um exercício social. Então, eu posso ter um estoque que eu não espero vender nesse exercício social ou nos próximos 12 meses. Eu espero vender só em exercícios sociais futuros. Então, eu posso ter estoques que não são ativo circulante. Ele vai ser um ativo não circulante realizável a longo prazo. E aí, um outro grupo de contas que eu vou ter dentro do ativo não circulante são os investimentos. Tá? O que é um investimento? É alguma coisa que eu tenho dentro da minha empresa que não é necessário para a operação dessa empresa, mas que eu também não pretendo me desfazer dele nos próximos 12 meses ou dentro do exercício social. Tá? Então, geralmente, pode ser um imóvel que eu tenho que está alugado. Eu tenho um galpão que está alugado. Vai ser um investimento. Se eu tiver um galpão onde está a minha máquina que eu uso para produzir, aí não vai ser um investimento, porque eu preciso daquele galpão para a operação da minha empresa. Então, eu posso ter imóveis com características muito semelhantes. Um eu vou classificar como investimento e outro eu vou classificar como imobilizado, que a gente vai ver adiante. Aqui eu peguei algumas informações lá do CPC relacionado a investimentos, tá? Falando sobre propriedade para investimento e também sobre a coligada, que é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Então, é interessante, né, aquilo que eu estava falando, a questão de controle. Não é necessariamente você ter a maior quantidade das ações com direito a voto na empresa. Se você tem uma influência significativa, eventualmente você tem que registrar isso no seu ativo como um investimento. Então, um dos princípios
dessas normas contábeis internacionais que vem sendo aplicado aqui no Brasil é o princípio da essência sobre a forma. Então, o que isso significa? Qual que é a essência desse negócio? Olha, na essência desse negócio, você tem uma influência significativa, porque você é o diretor da empresa. Então, mesmo que você não tenha a maior parte das ações, como você tem uma influência significativa, né, então a sua empresa controla aquela outra empresa, ou melhor, a sua empresa tem uma influência significativa naquela outra empresa, você deve registrar isso como um investimento, mesmo você não tendo a maior parte das ações dessa empresa, ou o controle, que seria o controle no papel. Né? Então, isso é o princípio da essência sob a forma. E aí a gente chega no imobilizado. Então, como eu falei, olha, eu posso ter um galpão, que ele é investimento, mas eu posso ter um galpão que ele é imobilizado. O que é uma diferença aí entre esses dois? Como eu falei, se o galpão eu uso ele para a operação da minha empresa, então eu vou chamar ele de imobilizado. Quer dizer, eu preciso daquele bem, daquele direito para operar a minha empresa. Então eu vou registrar ele como imobilizado. E ele também tem uma característica de ser tangível, ou seja, é algo que eu consigo ver, que eu consigo chutar, né? É algo tangível. Então, como está aqui na definição do CPC, né, numa linguagem bem técnica, correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos, né, ou seja, tangíveis, destinados à manutenção das atividades da entidade. Ou seja, eu preciso daquilo lá para minha empresa existir, para ela operar, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Isso aqui está relacionado à questão do arrendamento. Né? Arrendamento. Isso foi uma mudança também relativamente recente, que era o seguinte, de novo, a questão da essência sob a forma. Olha, eu faço um contrato lá, melhor, vamos voltar aqui. Eu tenho um imóvel, tá? E ele é um ativo da minha empresa. Só que eu estou precisando de dinheiro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vender esse imóvel e logo em seguida alugar ele. Isso é chamado sale leaseback. Né? Então, eu vendo e faço um leasing, eu faço um arrendamento mercantil. Esse contrato de arrendamento mercantil ele tem uma série de características. Só que assim, no papel, o ativo não é mais meu, porque eu vendi ele. E aí começou a surgir um debate. Olha, esse ativo você vendeu ele, só que se ele deixar de existir, ou se você não puder mais usar ele, a sua empresa deixa de existir. Você não consegue operar com ele. Então, será que faz sentido você não colocar ele dentro do seu ativo não circulante? Quer dizer, será que é melhor você respeitar a forma? Quer dizer, esse ativo não é seu? Ou será que é melhor você respeitar a essência? Esse ativo não é seu, mas você precisa dele. Você tem um contrato de longo prazo com ele, etc. e tal, né, de arrendamento. Então, o regulador, né, essa entidade internacional, ela entendeu, olha, é melhor respeitar a essência sobre a forma. Então, registra lá como um ativo os contratos de arrendamento mercantil. Quer ver um exemplo disso? É a questão das companhias aéreas. Né? A maior parte dos aviões das companhias aéreas não são delas, são das fábricas, das produtoras de aviões. Então são, ou até de outras empresas, né, que fazem esses contratos de arrendamento mercantil. Então, os aviões não são delas, são de outras empresas. E até alguns anos atrás, uma grande empresa aqui no Brasil, ela faliu. E aí você teve uma retomada rápida desses aviões, justamente porque eles eram contratos de arrendamento. Uma coisa é você ter o ativo lá registrado que é seu, e aí alguém vai ter uma dívida e vai exigir que aquele ativo seja vendido para pagar a dívida. Isso vai demorar, vai entrar uma questão judicial aí, né? Pode demorar. Agora, se você tem um contrato de arrendamento, quer dizer, aquele bem não é seu. Eu estou alugando para você, você parou de me pagar, vou tomar esse bem de volta. Então foi isso que acabou acontecendo, essa companhia ficou com poucos aviões, né? E isso gerou uma série de problemas aí nos aeroportos. Então é interessante, né, que esses registros eles vão evoluindo de acordo com a evolução desses contratos, né? Dessas lógicas de negócios, dessas regras de negócios, dessas novidades, né? Olha, até um tempo atrás não existia tanto arrendamento, agora está todo mundo fazendo arrendamento. Será que não é interessante a gente mudar alguma coisa na forma de registro também? Então, aqui o imobilizado. E aí a gente tem o intangível, como eu falei, ele é um ativo não monetário identificável e sem substância física, né? Ou seja, eu não consigo chutar ele.
E ele também não é dinheiro, né? Então, aqui, softwares, patentes, direitos autorais, tá? E várias outras coisas aqui que é muito importante, né? Que se destaque aqui. Eu tenho que conseguir mensurar isso monetariamente de alguma forma. Embora ele seja um ativo não monetário, se eu não conseguir dar um número para ele, eu não consigo, eu não posso, né? A regra contábil me diz que eu não posso registrar ele como um ativo intangível. Porque senão você pode pensar, eu tenho lá uma série de colaboradores, os caras são geniais, e assim, a capacidade intelectual deles vale 100 milhões de reais. Não é difícil de ter um método para chegar nessa conta, então você não pode registrar isso, né? Até porque as pessoas, elas não são propriedade da empresa, né? Elas são colaboradores da empresa, então por esse argumento você também não poderia registrar isso como um ativo, né? A empresa tem que ter tem que ser da empresa, né? Ou ter o controle daquilo ali. Agora que nós já conhecemos em mais detalhes o que é o ativo, eu posso entender o que é o ciclo operacional da empresa. Isso interfere no que eu registro lá como curto e longo prazo para algumas situações, tá? Então, eu tenho um momento onde eu faço a aquisição da matéria-prima até o momento que eu faço o recebimento daquilo que eu vendi. Então, eu posso adquirir uma matéria-prima, o meu fornecedor me dá um prazo, eu pego aquela matéria-prima, coloco em produção, tenho o produto acabado, vendo para o meu cliente, dou um prazo para ele me pagar nessas duplicatas e aí ele me paga. Então, todo esse período aí é chamado de ciclo operacional. E ao longo desse ciclo operacional, essas contas de ativo e passivo circulante, elas vão variando constantemente. Então, aqui eu tenho um exemplo ilustrativo, né? Eu compro a matéria-prima. Quando eu compro essa matéria-prima, provavelmente eu vou levar um tempo para pagar para o meu fornecedor. Então, lá na conta fornecedores, que fica no passivo circulante, eu vou fazer um registro. Olha, eu tenho que pagar para o fornecedor XYZ 100 mil reais daqui 30 dias. Tá? Quando eu compro a matéria-prima, isso também gera produção em andamento. Vou pegar aquela matéria-prima e vou começar a produzir. Quando eu começo a produzir, eu vou ter pessoas, eu vou ter colaboradores atuando naquela produção, eu vou ter uma série de contas a pagar, vou ter energia, eventualmente eu vou ter um aluguel da máquina, eu vou ter o aluguel do galpão onde está instalada a minha máquina. Então eu tenho uma série de contas e tudo isso vai aparecer lá no passivo circulante. Estou industrializando. Perfeito, tenho agora o meu produto acabado. Vou vender e vendi a prazo para o meu cliente. Aí isso vai gerar uma conta lá no ativo circulante. Então, esses itens que estão aqui com as setinhas em azul, né, é tudo ativo. Quer dizer, eu tenho matéria-prima. Onde é que eu vou registrar isso? No ativo. Produção em andamento. Onde é que eu registro isso? No ativo circulante. Produtos acabados. Estoque de produtos acabados. Lá no ativo circulante. Duplicatas a receber. Ativo circulante. Isso aqui é tudo passivo circulante, né? Passivo circulante. E aí vai acontecendo. Fiz a venda, vou ter impostos a recolher. Muitas vezes eu não pago o imposto naquele momento da venda. Às vezes eu vou ter que fazer uma série de procedimentos lá contábeis para ver quanto de imposto que eu vou ter que pagar de fato. Eu vou pagar no final do mês, eu vou pagar no mês seguinte, tá? Então, vou fazer um cálculo lá, vou colocar que eu tenho passivo circulante, impostos a pagar, né? Eventualmente, eu vou precisar de dinheiro. Então, o que eu faço? Eu pego essas duplicatas a receber e vou lá na instituição financeira e pego um empréstimo bancário, dando como garantia, né? Dando como garantia essas duplicatas a receber. Tem um empréstimo bancário? Vai entrar lá no passivo circulante. Tá? Esse empréstimo bancário, a partir do momento que o banco me dá o dinheiro, né, do empréstimo que eu fiz, esse dinheiro vai entrar lá na conta de caixa e equivalentes de caixa da minha empresa. Né? Então, o dinheiro em caixa da empresa. Opa, entrou o dinheiro no caixa. Recebi do meu cliente. Vou pagar tudo que eu estava devendo. Tá? Então, esse é o ciclo operacional da empresa. O momento, desde que eu compro lá a matéria-prima, até o momento que eu recebo do meu cliente. Quando eu recebo do meu cliente, então, eventualmente, eu consigo pagar e sanar todos os meus compromissos financeiros. E o que isso tem a ver com o passivo circulante e o ativo circulante, né? Ou a definição de curto e longo prazo? Longo prazo é o período superior a um ano ou, né, e aqui esse detalhe, ou superior ao ciclo operacional da empresa, tá? Quando esse for maior do que um ano. A maior parte das empresas tem ciclo operacional menor do que um ano. Vou imaginar uma padaria. Eu recebo a farinha, pego a farinha, produzo o pão, vendo o pão. Tudo isso aconteceu em um dia.
Tá? Agora vamos imaginar um estaleiro que fabrica um navio, né? O ciclo operacional desse estaleiro, até ele pegar as chapas de aço, soldar, fazer o navio pronto, lá vender o navio, receber, você pode levar 3, 4 anos. Tá? Então, o ciclo operacional é maior do que 12 meses. Tá? Então, o realizável de longo prazo compreende contas que se transformarão em caixa após 12 meses ou o ciclo operacional. Por isso que eu falei anteriormente, a maior parte das empresas tem ciclo operacional menor do que 12 meses. Então, o exercício social delas é um ano. Tá? Também não vai ser um dia, no caso da padaria. O exercício social, minha padaria, acontece sempre ao longo de um dia. Né? Eu tenho que fazer demonstrações ali, todo dia eu tenho que fechar as minhas demonstrações. Não é assim que funciona. Então, é o período de um ano, tá? Ou então, respeitando o ciclo operacional. Tá? Então, se o ciclo operacional da minha empresa for maior do que um ano, eu vou considerar como longo prazo aquilo que é maior do que o ciclo operacional. Então, se o ciclo operacional é 3 anos, só vai ser longo prazo o que tiver acima de 3 anos. E a mesma coisa para o exigível, né, que são as contas que estão lá no passivo. Então, essa aqui é a figura do ciclo operacional. E aí eu tenho alguns componentes aqui nesse ciclo operacional que eu posso inclusive calcular com base nas informações que eu encontro nas demonstrações financeiras. Posso calcular, por exemplo, o prazo médio de estocagem de matéria-prima, o prazo médio de fabricação, o prazo médio de venda, o prazo médio de cobrança. Tá? O momento, desde a compra da matéria-prima até o recebimento, como eu falei, eu chamo de ciclo operacional. Mas eu tenho outros ciclos que são importantes. O chamado ciclo financeiro, ou de caixa, que é o momento em que eu pago a matéria-prima, ou seja, eu compro a matéria-prima, mas geralmente eu tenho um prazo aqui para pagar. Agora aqui eu tive que pagar. Tá? E eu também vou ter um momento de recebimento, que é lá no final. Então, isso aqui é chamado de ciclo financeiro. É quando, de fato, o dinheiro entra e sai do caixa da empresa. Né? Espera-se que ele seja menor, claro, do que o ciclo operacional. Eu tenho o chamado ciclo econômico também. O ciclo econômico, depois a gente vai ver mais essa lógica do econômico aqui, mas o que importa seria o fato gerador. Né? Comprei a matéria-prima. Quando que foi emitida lá a nota fiscal? Não paguei ainda, mas eu comprei nesse momento. Então, começa aqui. Né? Fiz a venda para o meu cliente. Ele não me pagou ainda, mas a venda foi nesse momento aqui. Então, o ciclo econômico é esse período, desde a compra da matéria-prima até a venda, tá? Diferente do ciclo financeiro, que é quando eu pago, ou seja, quando o dinheiro de fato sai do meu bolso, e quando eu recebo, quando o dinheiro de fato entra no meu bolso. Então, vimos as contas do ativo, entendemos o ciclo operacional, que é essa relação que acontece principalmente ali nas contas do circulante, né? O ativo circulante e o passivo circulante. Agora vamos entender um pouco mais aí essas contas do passivo, tá? Assim como o CPC fala das contas de ativo, ele vai falar das contas de passivo e patrimônio líquido também. Então, o que vai ter lá? Contas a pagar, provisões, obrigações financeiras, obrigações e ativos relativos à tributação, tá? Impostos diferidos, ativos e passivos. Não vou entrar tanto no detalhe disso aqui, tá? Mas são impostos também. Participação de não controladores e capital integralizado, chamado capital social. Quando a gente visualizar o exemplo da companhia Hering, a gente vai ver lá que existem essas contas, tá? Mas o CPC vai dizer que são essas contas que você tem que ter, claro, não necessariamente todas se você não tiver todas, tá? E o passivo, ele também se divide em passivo circulante e não circulante. É uma lógica muito parecida com que eu comentei anteriormente no caso dos ativos circulantes, tá? E no caso dos passivos, a forma de registro, a ordem de registro, ela respeita a exigibilidade. Então, se de um lado do ativo eu tenho a liquidez, quão rápido eu vou conseguir converter aquilo ali em dinheiro, aqui eu tenho a exigibilidade, que é quão rápido eu vou ser cobrado por aquilo. Então, é a mesma lógica, só que aqui é quão rápido eu vou ter que pagar. O outro é quão rápido eu vou receber, converter em dinheiro. E nós temos o patrimônio líquido, então, são direitos sobre a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Essas reivindicações podem ser estabelecidas por contrato, legislação ou meios similares, incluem, na medida em que não atendem à definição de passivo,
Então, são ações de diversos tipos emitidas pela entidade e algumas obrigações da entidade de emitir outro direito sobre o patrimônio líquido. Então, basicamente aqui são as ações, né? Isso aqui é o chamado capital social. Então, é o que sobra, né? É o que, se eu tirar, eu tenho lá bens e direitos ativos, se eu tirar todo o exigível, o passivo exigível, o que sobra, então, é o patrimônio líquido. Essa é a definição. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês que vai nos ajudar a entender o método da partida dobrada que eu comentei anteriormente com vocês, ou seja, aquilo que faz com que o balanço ele tenha essa característica, né, dos dois lados sempre serem iguais. Então, é um exercício chamado de balanços sucessivos, onde a gente vai ter uma operação e a gente vai ver o impacto dos dois lados que essa operação tem. Então, digamos que aqui, ao longo de um mês, eu tenha essas operações e vamos entender o que vai acontecendo no balanço. Eu vou montando o balanço aqui passo a passo. No dia 1, a empresa iniciou as operações. Foi feito um depósito no Banco do Brasil referente à integralização do capital, 20 milhões. Então, o sócio foi lá, integralizou o capital, aportou recurso na empresa. É interessante destacar que essa integralização ela não precisa necessariamente ser na forma de dinheiro, ela pode ser como um imóvel, um bem. Aqui, no caso, foi dinheiro, 20 milhões. Então, como é que ficaria o balanço patrimonial no dia 1? Então, aqui eu tenho o ativo, o lado do ativo. Aqui eu tenho o lado do passivo, né? Então, patrimônio líquido, capital social, vai aparecer desse lado aqui, é o dinheiro dos sócios, tá? O sócio foi lá, colocou o dinheiro. Onde é que vai aparecer o dinheiro? No caixa da empresa, ou seja, na conta bancária da empresa. Então, caixa e equivalentes de caixa, aqui eu estou chamando de caixa e bancos, certo? 20 milhões. Então, está aqui, 20 milhões total do ativo, total do passivo, mais patrimônio líquido. Esses dois lados, eles têm que sempre ser iguais. No dia 6, a empresa comprou terras à vista no valor de 7 milhões para revenda no futuro. Então, vamos ver como é que ficou lá no dia 6. Ela comprou terras e ela pagou à vista 7 milhões. De onde é que saiu o dinheiro? O dinheiro saiu do caixa da empresa. Ela tinha 20 milhões, agora ela tem 13 milhões, 20 milhões menos 7. E essas terras que ela pretende vender? Ora, o exercício não dá muito detalhe, mas como diz que vai revender, então a gente pode colocar aqui terras para venda. Parece que é uma empresa que atua no setor imobiliário. Então, o que seria o estoque dessa empresa? Seriam os imóveis que ela tem para vender, as terras que ela tem para vender. Então, está aqui, terras para venda 7 milhões. Vejam que os dois lados ficaram iguais. No entanto, dessa vez, eu tive somente uma alteração no passivo, no ativo, desculpa. O dinheiro saiu do caixa e essas terras foram registradas lá como se fosse o estoque da empresa. No dia 12, eu tenho a compra de um edifício para a sede da empresa por 12 milhões e eu paguei 5 milhões à vista e assumi uma dívida de 7 milhões. Então, vamos ver como é que ficou lá no dia 12. Tá? Comprei o edifício por 12 milhões e é a sede da empresa. Então, como a gente viu, se eu vou utilizar o edifício como um componente da operação da minha empresa, então ele é um imobilizado. Então, coloquei aqui 12 milhões. Como é que eu paguei esse edifício? Eu paguei uma parte à vista e uma parte eu assumi uma dívida. Tá? Então, eu paguei 5 milhões à vista e 7 milhões em dívida. De onde é que vai sair esses 5 milhões que eu paguei a dívida? Do meu caixa. Então, meu caixa diminuiu de novo. Né? Eu tinha 13 milhões no meu caixa, agora eu tenho 8 milhões. Tá? E essa dívida, onde é que vai aparecer? É um passivo não circulante. Poderia ser circulante? Poderia. O exercício não me dá um detalhe, mas geralmente uma dívida imobiliária é uma dívida que eu vou pagar no longo prazo. Tá? E aqui é uma simplificação, mas então a gente poderia considerar essa dívida aqui e, mais uma vez, os dois lados têm que ser iguais. Vejam que agora os ativos da minha empresa aumentaram. Mas como que esses ativos aumentaram? Eles aumentaram porque eu contraí dívida. Então, o fato de eu ter muitos ativos não necessariamente é positivo, tá? Porque depende de como que eu estou formando, né, a estrutura de capital para formar esses ativos. Então, agora eu tenho 20 milhões de patrimônio líquido e 7 milhões de dívidas. Tá? Vamos para o próximo. No dia 15, eu vendo parte das terras por 2,5 milhões a preço de custo para receber em 4 meses. Então, como é que ficaria lá? Eu tinha terras no valor de 7 milhões, agora
eu vendi 2,5 milhões, quer dizer, eu vendi a preço de custo. Tem uma simplificação só para não ter nenhum resultado aqui da venda dessas terras, né? Então vendeu a preço de custo. E eu vou receber só em 4 meses. Então aqui vai ser de novo somente uma alteração no ativo, né? Não muda nada no meu passivo, vai diminuir terras para venda e vai entrar aqui contas a receber, quer dizer, o meu cliente ele vai me pagar em algum momento no futuro, daqui 4 meses. Próximo, compra de imóveis de escritório a crédito por 500 mil. Então, eu fiz uma compra, não vai sair nada do meu caixa porque foi a crédito, né? Imóveis de escritório eu vou colocar lá no imobilizado também. Como foi a crédito, supondo que esses móveis é um crédito de curto prazo, eu vou colocar lá empréstimos a pagar. Tá? Então, eu peguei dinheiro emprestado para comprar esses móveis para o escritório. De novo, aumentou o meu ativo, mas foi com dívida. No dia 25, eu tenho o recebimento de 1 milhão como parte de pagamento inicial da venda do dia 15. Então, lembram que aqui no dia 15, né, uma parte eu ia receber ao longo de 4 meses, né? Digamos que eu fosse receber ao longo de 4 meses. E passou mais um tempo ali, eu já recebi 1 milhão. Então, vou registrar aqui, ó. Então, dia 25, o que aconteceu? Eu recebi 1 milhão, entrou aqui no caixa da empresa, tá? E contas a receber, o que aconteceu? Contas a receber diminuiu, quer dizer, o meu cliente já pagou uma parte, então diminuiu esse contas a receber. E por fim, eu tenho pagamento de 200 mil como parte das compras a crédito. Vamos ver lá? Pagamento de 200 mil, saiu o dinheiro do caixa. Eu tinha 9 milhões, né, aqueles 8 com 1 milhão que eu recebi. Agora ficou 9 milhões menos 200 mil, 880 mil. E o meu crédito, o meu empréstimo, né, que era de 500 mil, diminuiu de 200 mil. Então, mais uma vez, tudo igual aqui. Então, esse exemplo ele deixa bem claro o que acontece dos dois lados, né? Essa ideia das partidas dobradas. Olha, tudo que acontece de um lado vai ter uma consequência para o outro. Eu posso ter alguma coisa que acontece só de um lado, mas isso não vai alterar o outro lado porque é simplesmente uma transferência dentro do mesmo lado, né? Então eu tenho uma partida dobrada no sentido que saiu da conta caixa, equivalência de caixa, e foi para a conta terras para venda, por exemplo. Né? Mas eu tenho essa partida em duas contas. Então essa é a ideia básica da contabilidade. Tudo que acontece de um lado, acontece do outro lado também, e eu tenho esse balanço. Então agora vamos partir para um caso prático da companhia Hering e vamos olhar para o balanço patrimonial. Como eu comentei anteriormente, a companhia Hering é um caso de sucesso de reestruturação, que promoveu mais rentabilidade e crescimento para a empresa. Então vamos olhar o balanço patrimonial e ver o que aconteceu com a evolução do patrimônio da empresa, o que pode estar refletido aí nessa reestruturação. Vou destacar alguns aspectos históricos dessa empresa, que é uma empresa centenária, só para você entender de onde que ela vem e, eventualmente, entender para onde que ela está indo. Então, em 1985, por exemplo, ela fez a incorporação de uma malharia. Então, foi constituída a Hering Têxtil S.A. Em 1993, é interessante porque ela fez a primeira loja piloto da Hering Family Store. Então, hoje o modelo da empresa é um modelo de lojas próprias e também de franquias, principalmente em shopping center. E a gente vê que esse modelo ele vem sendo testado então desde 1993. Um outro dado interessante é que em 1997 a empresa atingiu a marca de 5 bilhões de camisetas vendidas. Então, quem tem um pouco mais de idade aí vai lembrar da marca Hering com a marca de malhas básicas, né? Aquela camiseta branca básica. Então é um produto que não tem muita distinção, ele não tem muito valor agregado. E a partir do início da década de 2000, a empresa começou a trabalhar mais, já vinha antes, né? Mas ela começou a reforçar mais a questão de marca, né? Porque na marca você consegue agregar valor, mesmo num produto básico. Então, ela focou em 4 marcas, que é a Hering, que é a principal, né, que tem as franquias, a maior parte das lojas próprias, a Hering Kids, a PUC e a Desarme, aí para públicos específicos, infantil e jovens. Mas, então, é interessante perceber essa proposta de agregar mais valor ao produto vendido. E também do ponto de vista fabril, né, porque a empresa ela fabricava e num processo bastante verticalizado, desde o fio até a roupa final, né, ela foi se especializando também naquilo que agregava mais valor. Em 2006,
a empresa vai inaugurar a primeira Hering Store, no modelo flagship, né, e dá início, então, à fase de franquias. Então, mais ou menos nessa época aqui, é que a empresa começou essa grande aceleração do processo de reestruturação e crescimento dela. Mas é bem interessante observar, né? Começou lá muitos anos antes, por exemplo, testando esse modelo de loja em shopping center, né? Que dá mais valor para a marca. E aqui algumas outras informações. A empresa ela é centenária, né? Eu estou dando um breve resumo, mas a gente vê aqui, né, em 93 essa questão do reposicionamento. Isso aqui é uma informação da própria empresa. Então, o período de 2000 a 2006 foi a reestruturação operacional e financeira. Então, a empresa veio se desfazendo de ativos que não agregavam tanto valor ao produto final. Então, será que ela precisa produzir o fio? Ela pode comprar o fio. Será que ela precisa produzir todas as peças que ela vende? Ou será que ela pode terceirizar uma parte? Né? Aqui em 2007, ela ingressou no novo mercado, que é um segmento diferenciado para as empresas que são negociadas lá na Bolsa de Valores. Em 2014, houve uma consolidação das marcas no varejo. E em 2017 e 2019, um processo de melhoria de produto e avanço tecnológico, a ideia de omnicanalidade e capilaridade. Então, você vai na loja e, de repente, não tem o tamanho que você quer na loja, mas você já pode fazer o pedido ali na loja e receber na sua casa. Ou você pode fazer o pedido no site da empresa e retirar na loja. Então, esse processo de omnicanalidade, né, ou essa integração entre os vários canais de venda, permite que a empresa venda mais e aumente o seu ticket médio. Então, uma pessoa que costumava comprar roupas da Hering com um ticket médio de R$100, costumava gastar R$100 lá por ano ou por período, né, na Hering, ela passa a gastar R$150, porque ela é mais ativada por todos esses canais que a empresa oferece. Né? Então, esse é o processo mais recente dela de modernização e tecnologia. Tá? Mas ela é uma empresa que, como a gente vê aqui, foi fundada em 1880, é uma empresa mais que centenária. Então, se a gente olhar do ponto de vista de vendas da empresa, o que a empresa gerou de receita líquida, essa é uma informação que a gente vai ver no próximo demonstrativo contábil, que é o DRE, mas eu já quero destacar aqui só para a gente entender essa evolução que aconteceu na empresa. Então, lá de 2006, mais ou menos, 2005 e 2006, olha o grande crescimento de vendas que teve aqui na empresa. Então, houve o início dessa operação do modelo de franquias e aí as vendas explodiram. Né? Elas passaram aqui de 400 milhões por ano para mais de 1,6 bilhões por ano. Então, é um crescimento aqui em 8 anos, até 2014, um crescimento médio de 22,5%, o que é muita coisa para uma empresa desse porte, quer dizer, ela crescer durante tantos anos numa taxa tão elevada. Esse aqui é um outro indicador que a gente já vai ver mais para frente, mas eu quero destacar um ponto aqui, que é o aumento da rentabilidade. Tá? Então, esse indicador aqui, ele mostra a rentabilidade para os sócios da empresa. Então, a empresa aqui anteriormente ela vinha dando prejuízo, tá? Então, nesse período aqui não há indicador, porque a empresa dava prejuízo, mas a partir então dessa reestruturação ali de 2016, esse modelo de franquias, a rentabilidade aumentou significativamente. Então, ela chegou numa rentabilidade aí de mais de 40% sobre o capital investido, né? 40% aqui. Depois essa rentabilidade veio caindo, a gente vai ver um pouco mais essa situação, né? Aqui em 2019 ela volta para uma reestruturação olhando para essa questão tecnológica de omnicanalidade que eu comentei anteriormente. E aqui é a evolução do capital dos sócios. Então, isso já é um dado que a gente viu lá no balanço patrimonial, patrimônio líquido, é o que sobra, né? Que é o capital dos sócios. Então, a gente vê um grande crescimento desse patrimônio líquido. Quer dizer, a empresa está criando valor para os sócios, está aumentando esse capital dos sócios, porque provavelmente ela está dando lucro, ela está dando resultado positivo, o que a gente viu na figura anterior. E aqui nesse gráfico a gente vai perceber o que aconteceu do ponto de vista do preço das ações da empresa. Então, a gente viu nos gráficos anteriores que essa reestruturação ela iniciou ali em 2006, mais ou menos, que seria mais ou menos aqui. Né? A gente vê que já houve uma variação de preço aqui, a escala do gráfico não permite enxergar tanto isso, né, de 0 a 5, mas a grande mudança aconteceu aqui. Né? O mercado acordou para o que estava acontecendo na empresa por volta de 2008, 2009, e aí houve uma forte valorização. Então, desse período aqui,
de 2006 até 2012, houve uma valorização total de 2.540%, uma valorização muito forte. Isso significa uma valorização ao ano, né, de 81%. Tá? Se eu pegar esse período aqui, depois o preço das ações acabou caindo, né, porque a perspectiva da empresa se tornou negativa, né, ela fez um forte processo de crescimento, pautado também no desenvolvimento da economia, principalmente de consumo aqui no Brasil, né, o crédito para consumo, e depois isso acabou se entrando num processo de declínio, né? As famílias ficaram muito endividadas e aí não conseguiam mais consumir da mesma forma. Mas mesmo se eu pegar esse período aqui, né, eu tenho uma variação de 984%, ou seja, 41% ao ano. E se eu pegar esse período aqui mais longo, que seria o período até mais recente aqui, 2020, eu tenho uma valorização de 3.246% no total. Isso dá uma valorização de 31% ao ano, ou seja, de 2006 até o quarto trimestre de 2019. Então, como eu falei, foi um grande caso de sucesso aqui, de reestruturação. Depois a gente teve uma forte queda aqui, relacionado também, claro, ao período da pandemia. Então, conhecendo um pouco do histórico e dessa reestruturação que a empresa fez, vamos olhar com mais foco para o balanço patrimonial. O primeiro ponto é entender o que a gente pode fazer numa sequência de análise aí do balanço. Tá? E é importante destacar que essas empresas de capital aberto, elas obrigatoriamente devem contratar uma auditoria independente. Então, o primeiro passo que eu posso fazer é ler o parecer desse auditor, que ele vai fiscalizar as contas da empresa para ver se estão atendendo às normas, né? Ele não pode garantir que está tudo correto. Esse não é o papel do auditor, é importante destacar isso. Mas ele faz um processo de análise com base em amostragem, geralmente, para ver se as contas estão aderentes, né? Estão atendendo às normas. E aí eu posso observar alguns itens relevantes em relação ao balanço patrimonial, por enquanto, que é o que a gente está focando aqui, e isso eu utilizando o recurso da análise vertical e horizontal, que eu já vou mostrar para vocês, vai facilitar bastante justamente para ver esses itens relevantes. Eu posso olhar também para alguns indicadores. Então a gente vai dar uma olhada aqui em alguns desses pontos. Mas uma primeira dúvida que surge, então, é onde que eu posso obter essas informações. Como eu comentei, uma empresa de capital aberto com ações negociadas na Bolsa, ela tem essas informações disponíveis publicamente. Eu posso obter essas informações no site da Bolsa de Valores ou no site de relações com investidores da empresa. Então, se eu digitar lá no mecanismo de busca Companhia Hering, relações com investidores, ou o nome de qualquer empresa de capital aberto com ações negociadas em Bolsa, seguido por relações com investidores, provavelmente eu vou encontrar lá nas primeiras buscas o site de relações com investidores da empresa. Essa área de relações com investidores é uma área que toda empresa de capital aberto tem, que justamente vai fazer essa comunicação com os investidores da empresa. Então, aqui nesse site eu encontro, por exemplo, uma série de informações contábeis, informações de relatórios da empresa que me ajudam a analisar qual que é a situação da empresa. No caso da Hering, por exemplo, ela até já disponibiliza aqui uma planilha. Eu posso acessar aqui planilha dinâmica e baixar a planilha da empresa. É essa informação que eu estou utilizando aqui com vocês, a própria planilha da empresa, que acaba facilitando muito, já tenho todos os dados lá digitados. Então, dentre aqueles documentos, eu vou encontrar o parecer do auditor. Esse parecer do auditor, ele pode ser uma opinião sem ressalva, ou também chamado limpo, então está tudo ok. Uma opinião com ressalva, onde o auditor ele vai dar ok para a publicação, mas ele vai explicar o que eventualmente ele não concorda. Ele pode dar também uma opinião adversa, né? As demonstrações elas não representam adequadamente uma determinada situação, por exemplo, a situação dos estoques da empresa, ou ele pode até se abster de opinião, e aí o auditor se nega a emitir opinião. É claro que essas situações aqui, geralmente elas acabam não vindo à tona, porque a empresa tem que se readequar para poder divulgar as suas demonstrações. Então, no mais das vezes, a gente vê essas duas primeiras situações. Então, se eu pegar aqui o documento disponibilizado pela empresa, as demonstrações financeiras padronizadas
de 2019, né, como vocês veem aqui essa fonte, na página 114, ela vai dizer lá qual que é a opinião do auditor. Então, é uma opinião sem ressalva. Esse documento ele vai mostrar como que a auditoria foi feita, né? E aí ele vai mostrar lá, como resultado dos procedimentos acima resumidos, consideramos que os ativos fiscais diferidos e as divulgações correlatas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. É uma linguagem mais técnica, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas basicamente ele está mostrando que ele não tem ressalvas aí em relação às demonstrações financeiras disponibilizadas pela empresa. Então aqui eu estou mostrando esse mesmo documento que eu mostrei no slide para vocês, né, aqui o documento completo, na página 114 desse documento chamado Demonstração Financeira Padronizada. Então existe um padrão lá para apresentar essas informações e nesse documento, se eu for lá no início dele, vocês vejam que é um documento bem extenso, ele vai ter as próprias demonstrações financeiras na sua essência. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, para o balanço patrimonial. Balanço patrimonial ativo da empresa. Então vejam que eu tenho aqui uma série de contas, o código da conta. Isso aqui é o plano de contas que eu comentei com vocês anteriormente. Então o número 1 aqui diz que a conta mãe, né, é a chamada conta ativo total. Dentro de ativo total tem uma outra conta chamada ativo circulante. Dentro de ativo circulante tem uma outra conta chamada caixa e equivalência de caixa. Também dentro de ativo circulante, vejam que pelo nível aqui, existe uma outra contas a receber. Dentro de contas a receber, tem duas subcontas, a conta clientes e outras contas a receber. Mas por que é dessa forma? Aí, eventualmente, pode ter alguma informação extra nas notas explicativas. São as informações que o auditor e a própria empresa fornecem para que você possa entender melhor essas informações. Aí tem um outro subnível aqui. Então, outras contas a receber, instrumentos financeiros derivativos. Então, basicamente, aqui são relacionados a instrumentos financeiros. Depois, volta para o terceiro nível aqui, né? 1.0, 1.04, estoques. E assim sucessivamente. Agora vejam que interessante. Se eu pegar aqui em termos de valores, um outro aspecto, né, que eu comentei aqui, balanço patrimonial da companhia ERG e aquela questão da legislação. Né? Eu tenho que mostrar os exercícios anteriores. Então, no caso, ele está mostrando o penúltimo e o antepenúltimo também. Então, tem 2017, 2018 e 2019. E aqui, claramente, eu posso ver uma evolução dos ativos da empresa. Eles passaram de 1,5 bilhões para 1,8 bilhões nesse período. Isso quer dizer que é bom ou ruim? Eu ainda não posso fazer essa afirmação, porque eu não posso afirmar nada olhando para um único item da empresa. Seria como ler em um livro inteiro, eu ler um único parágrafo e dizer se o livro é bom ou não. Eu não posso fazer esse tipo de inferência, tá? Mas eu vejo que os ativos aumentaram. E o que é mais relevante aqui nessa empresa? Então, se eu pegar, por exemplo, ativo circulante, caixa e equivalência de caixa. Vamos dar uma olhada aqui. Em 2019, por exemplo, desses 1,8 bilhões, 364 milhões era caixa e equivalência de caixa. Então, a gente vê que isso é uma conta relevante dentro da empresa. Se eu pegar aquela subconta lá, instrumentos financeiros e derivativos, eu vou ver que isso aqui provavelmente não é tão relevante. Tinha 1 milhão aqui em 2019. Então, não é um número tão relevante, diferente desse aqui, que, se eu não me engano, esse aqui é a conta clientes. Né? Então, é contas que a prazo, né? Vendas a prazo que eles fazem para os clientes, 441 milhões. Então, é uma conta bastante relevante. Lembrando que, como isso aqui está no ativo circulante, ele espera receber basicamente dentro dos próximos 12 meses. Ele espera receber 441 milhões. Então vejam que isso faz parte do ciclo de operação da empresa. Aquele capital de giro que a empresa tem que ter, né? Está sempre ali correndo dentro da empresa que a gente conversou anteriormente. Eu poderia olhar para esses documentos aqui de forma crua, né? Simplesmente olhando para os números aqui e já saltam os números que são mais expressivos. Tá? Mas eu posso fazer isso de uma outra forma que me ajuda visualmente a reconhecer isso que é mais expressivo. Mas então aqui eu tenho o balanço patrimonial a parte do ativo e aqui eu tenho o balanço patrimonial a parte do passivo e do patrimônio líquido. Ah, mas você não mostrou uma figura que é um do lado do outro? Sim, geralmente ele é apresentado um do lado do outro, mas aqui por uma questão de facilidade, né, de representação visual, vem um depois do outro, então está separado o ativo e depois vem o passivo.
E qual que é essa análise que eu posso fazer para verificar esses números que se destacam dentro do balanço patrimonial? Eu posso calcular alguns indicadores, que são relações entre essas contas e subcontas do balanço patrimonial, e eu posso também fazer a chamada análise vertical e horizontal. Então, existem, por exemplo, os indicadores de liquidez, que eles vão dar uma ideia do que está acontecendo em relação à capacidade que a empresa tem de honrar os seus compromissos financeiros. E aí existem 4 indicadores aqui que a gente pode dizer que eles têm uma certa hierarquia em relação à capacidade da empresa de honrar esses compromissos, né? Eu posso olhar de forma geral, então o índice de liquidez geral, ele vai pegar todo o ativo circulante, mais uma parte aqui do ativo não circulante, que é o ativo realizável a longo prazo. Então, são eventualmente contas que eu espero receber, mas não nos próximos 12 meses, um período maior, né? E eu vou dividir tudo isso pelo passivo circulante e não circulante. Então, ele é um índice bem geral. Tem coisas aqui que eu vou conseguir transformar em dinheiro no próximo exercício social, mas tem coisas que vão demorar mais para transformar em dinheiro. Então, talvez eu poderia ser um pouco mais restrito aqui e olhar somente para a parte do circulante. Então, esse é o índice de liquidez corrente, onde eu vou pegar somente o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Então, por exemplo, se eu tenho 100 de ativo circulante, eu tenho somente 50 de passivo circulante, esse indicador aqui vai significar 2, né? Não existe um número único, um número desejável que eu posso aplicar para todas as empresas. Então, será que um índice de liquidez corrente 1, ele sempre vai ser bom? Não necessariamente. Tem alguns setores que trabalham com liquidez mais apertada. Tem alguns setores que têm que trabalhar com uma liquidez maior porque eles são mais dinâmicos. Então, geralmente setores onde eu tenho mais instabilidade nas minhas vendas, olha, pode ser que ano que vem eu consiga vender bastante, mas pode ser que eu venda pouco, e como é que eu vou conseguir honrar os meus compromissos financeiros com todas essas mudanças na economia? Então é interessante eu ter uma liquidez mais folgada, quer dizer, para cada tanto que eu estou devendo, eu tenho um tanto maior. Agora, para alguns setores, eles tendem a ser mais estáveis, setores de consumo básico, talvez, né? As pessoas, elas primeiro deixam de consumir moda, mas elas não param de consumir alimentos. Então, talvez para alimentos eu não precise trabalhar com uma liquidez tão folgada, eu posso trabalhar com uma liquidez mais apertada. Então, isso é só para ilustrar que não existe um índice único de liquidez, depende bastante do momento que a empresa está e também o setor no qual ela está inserida. Outros 2 indicadores de liquidez são o índice de liquidez seca. Aqui, nesse caso, a única diferença do liquidez corrente é que eu estou tirando os estoques. Por que eu vou tirar os estoques daqui? Porque os estoques, eventualmente, eu tenho mais dificuldade de converter eles em dinheiro. Então, eu estou sendo mais restritivo aqui. Eu estou praticamente considerando o que eu consigo converter em dinheiro mais rápido para honrar os meus compromissos financeiros. E, por fim, o chamado índice de liquidez imediata é o mais restritivo de todos, porque eu vou basicamente considerar só o que eu tenho no caixa, né? Disponibilidades lá e também alguma aplicação temporária. Será que só com o que eu tenho no caixa eu consigo, então, pagar o que eu tenho lá de compromissos no meu passivo circulante? Então, esse aqui seria o índice mais restritivo de todos. Um outro indicador importante é o capital circulante líquido. O que é esse capital circulante líquido? Ele dá uma ideia justamente do que a empresa precisa para poder girar a sua atividade. Então, geralmente, ela tem mais ativo circulante do que passivo circulante. Ela precisa ter um dinheiro aqui porque ela acaba tendo que honrar os seus compromissos antes de receber dos clientes. E aí, o balanço patrimonial ele tem esse desenho aqui, né? Ele tem um ativo circulante um pouco maior do que o passivo circulante. Essa diferença aqui eu chamo de capital de giro líquido, capital circulante líquido. No balanço patrimonial, eu também consigo verificar a estrutura de capital da empresa. Então, eu posso verificar, por exemplo, como é que está o índice de endividamento geral. Esses indicadores eles podem receber outros nomes, tá? O mais importante é você entender a lógica dele. Então, esse índice ele vai mostrar qual que é a relação entre capital de terceiros, que são os passivos exigíveis aqui, e o capital próprio. Então, uma forma de calcular isso é essa aqui. Então, eu vou considerar o ativo total, né? E eu vou dividir a dívida, ou seja, o que eu tenho de passivo exigível, por esse ativo total.
E ele vai mostrar justamente quanto, a ideia, né, índice de endividamento geral, ele vai mostrar quanto que eu tenho de dívida em relação ao todo. Existe um número único aqui para analisar as empresas? Também não. Existem algumas empresas que costumam trabalhar mais com dívida, outras com menos. Isso pode ser também uma decisão do perfil de gestão da empresa. Então, empresas familiares, elas tendem a utilizar menos dívida, porque existe um conservadorismo maior nesse tipo de empresa, na gestão dessa empresa. Então, a Hering, ela tem bastante essa característica, é uma empresa que tem baixíssima dívida. Um outro índice que eu posso analisar é o chamado índice de qualidade da dívida. A ideia aqui é comparar somente o que eu tenho de dívida de curto prazo e o que eu tenho de dívida de longo prazo, ou seja, o passivo circulante e o passivo não circulante. Então, eu vou dividir o passivo circulante pela dívida total. Então, ele vai mostrar aqui quanto que eu tenho de dívida de curto prazo. O ideal seria que eu tivesse mais dívida de longo prazo. Isso também varia de empresa e de setor para setor. Por quê? Eu vou ter mais tempo para pagar essa dívida. Então, eventualmente, se eu tiver algum tipo de choque de demanda para os produtos da minha empresa, a minha dívida ela já está equacionada. Quer dizer, eu vou ter que pagar ela só lá na frente. Eu tenho tempo para me recuperar. Tá? E quando eu tenho uma dívida muito grande de curto prazo, isso pode ser um sinal de que a empresa já está em um certo problema financeiro, quer dizer, ela não consegue captar recursos por um prazo maior, ninguém quer emprestar a ela por longo prazo, porque acha que o risco é maior, né? Ou pode ser uma outra situação, então eu tenho que entender isso estudando mais a situação da empresa. Então, abrindo a planilha, eu tenho aqui o balanço patrimonial. Esses dados aqui são os dados disponibilizados pela própria empresa, onde eu tenho cada um dos anos. Aqui eu estou selecionando somente o final do período, o final do ano. Então, é uma foto da empresa no final de 2019, no final de 2018, 2017 e assim por diante. Então, eu vejo aqui que o ativo total, por exemplo, vamos ver aqui o total do ativo, ele teve essa variação aqui. Ele passou de 2015 de 1,4 bilhões para 1,8 bilhões. Eu tenho dados mais antigos aqui. Eu não estou colocando todos os dados, mas eu tenho lá desde 2007. Tá? Então, lá em 2007, o ativo total era 688 milhões e hoje é 1,8 bilhões. Então, foi uma grande evolução aí do ativo. Eu tenho aqui, então, os indicadores de liquidez. Né? Eu estou pegando aqueles dados lá do ativo e calculando os indicadores naquelas fórmulas que eu mostrei para vocês. Então, aqui eu tenho a evolução de 2015 até 2019. Então, vejam que no caso da Hering, ela tem esse indicador de liquidez corrente bem confortável. Tá? Aqui é liquidez corrente. Então, ela tem de ativo circulante muito mais do que de passivo circulante. Ou seja, ela consegue facilmente honrar os seus compromissos financeiros de curto prazo. Tá? Aí, se eu tirasse o estoque da empresa, a gente viu lá que o estoque da empresa ele é relevante. Tá? Mesmo assim, eu tenho um número de 2,7 vezes. Ou seja, para cada R$1 que ela tem lá de compromissos financeiros no passivo circulante, que ela tem que pagar para um fornecedor, para o funcionário, o imposto que ela tem que pagar naquele exercício social, ela tem 2,7, né? Para cada R$1 que ela tem lá, ela tem 2,7 no ativo circulante. Isso ainda tirando o estoque. E liquidez imediata, mesmo considerando só o dinheiro que ela tem em caixa, ela ainda está muito confortável. Então, para cada R$1 que ela tem de dívida lá, ela tem 1,1. Dívida, eu digo compromissos financeiros lá no passivo circulante. Né? Ela tem 1,1, 1,12 basicamente em caixa. Tá? Então, assim, para ela está muito tranquilo. Então, vejam que aqui, né, a gente passou 2020, ali, essa situação de pandemia, ela entrou relativamente confortável do ponto de vista da situação financeira dela nesse momento. Tá? E ela tem esse histórico, né, como eu falei, é uma empresa familiar, ela tem esse histórico de mais conservadorismo aí, em relação à sua situação de liquidez. Tá? Aqui o capital circulante líquido, que eu comentei anteriormente, então é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Vejam que esse capital circulante líquido ele vai aumentando, né? Então a empresa vai eventualmente aumentando suas vendas e à medida que ela cresce vendas, ela vai precisando colocar mais dinheiro para ficar girando aquele ciclo operacional da empresa. Ela vai dar mais crédito para o cliente, ela vai aumentar esse tempo de crédito para o cliente, certo? Esse indicador aqui a gente vê depois, então, que envolve aspectos da DRE. Tá?
E agora vamos ver aqui a estrutura. Então, nós falamos lá do índice de endividamento geral, e eu tenho aqui o total da dívida da empresa. Ó. Vejam que em 2015 e 2016, se pegar a dívida da empresa, ela praticamente já não tinha. Ó. Então, 2018 e 2019, eu já nem tenho mais esses números. Tá? Então, ela praticamente não tinha dívida. Então, esses indicadores, eles não trazem muita informação da Hering para mim. Simplesmente eles dizem que a empresa não tem dívida. Ela é uma empresa bastante sólida, assim, do ponto de vista de estrutura de capital. Uma ressalva que se poderia fazer é que talvez, se ela utilizasse dívida, ela conseguisse crescer mais rápido. Então, mas isso é uma questão, como eu falei, de gestão da empresa. A gente vê empresas no mesmo setor que costumam utilizar mais dívida para realizar suas operações. A Lojas Renner, por exemplo, ela trabalha mais com dívida. Ela tem uma outra característica, embora seja num setor bastante semelhante de varejo de moda também. Vistos esses indicadores, a gente pode olhar também para o balanço patrimonial com uma visão de evolução do que aconteceu ao longo dos anos e também da representatividade de cada conta em relação ao todo. Isso se chama análise vertical e análise horizontal. Então, na análise vertical, eu vou fazer essa visão, né, de cima para baixo. Então, eu vou ver quanto que cada subconta representa de uma conta principal. Tá? E na análise horizontal, eu estou interessado justamente em ver como que foi a evolução de cada uma das contas ao longo dos anos. Então, ao fazer esse tipo de análise, eu consigo pegar mais rapidamente as mudanças que aconteceram nessas contas. Como eu estava mostrando antes, eu abri lá o documento do balanço patrimonial, se eu bater o olho nos números, eu consigo ter uma ideia. Né? Mas ao fazer essa análise vertical e horizontal, fica ainda mais fácil. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu estou aqui no balanço patrimonial e primeiro eu vou fazer a análise vertical. Eu quero ver quanto que cada uma dessas contas representa em relação ao ativo total. Então, é bastante simples. Eu vou pegar essa conta do ativo circulante, por exemplo, e dividir pelo ativo total. Eu tenho os dados aqui do balanço patrimonial, então estou pegando essas informações daqui e fazendo essa análise vertical aqui. Então, é uma relação simples, né? E aqui eu coloquei uma cor também para facilitar. Então, eu vejo, por exemplo, que ao longo dos últimos anos, aqui de 2012 até 2019, o ativo circulante ele veio reduzindo em relação ao total do ativo. Tá? E se eu pegar as contas dentro do ativo circulante, a gente vê também um padrão de contas a receber de clientes diminuindo. Ó, estoques relativamente estável, tá? E caixa e equivalentes de caixa aumentando. Então, eu percebo nessa análise o que são as contas mais representativas também. Tá? Então, circulante é 67% do ativo total. Tá? Se eu pegar a contas a receber de clientes, mesmo tendo reduzido aqui, ela é 24% do ativo total. Tá? Em 2012 era 36%, agora é 24%. Vamos olhar mais embaixo. Ó. O que mais que eu percebo aqui? O não circulante, relativamente estável. E dentro do não circulante, eu tenho o chamado ativo permanente, relativamente estável. Mas se eu olhar aqui, ó, então aqui dentro, ele está chamando de ativo permanente, são aquelas categorias que eu comentei com vocês, 4 categorias, né? Investimento, imobilizado, intangível. E aqui eu teria o realizável a longo prazo também. Ele está colocando um pouco diferente aqui. Mas o que eu tenho de mais representativo aqui, ó, é o imobilizado. E aqui é interessante observar que esse imobilizado, ou seja, as máquinas que a empresa tem, os prédios que a empresa tem, lá onde as máquinas estão inseridas, ele vem diminuindo, né? A representatividade dele vem diminuindo ao longo do tempo. Tá? Então eu vejo aqui claramente que a parte de circulante dessa empresa, do ponto de vista dos ativos, ela é muito relevante. Então, a gestão desse tipo de empresa, ela é uma gestão que tem que se ater muito à questão de estoques, à questão de contas a receber de clientes, o prazo que você dá para o cliente, se o cliente está pagando ou não está pagando. Então, provavelmente, essa redução que ocorreu aqui, por exemplo, está relacionada a esse período de crise que a gente enfrentou ali de 2013, 2014 até 2019. Então, o setor de consumo sofreu muito
e naturalmente, provavelmente a empresa se viu obrigada a conceder menos crédito, né? Ficar mais seletiva aí na concessão de crédito a cliente. E acabou deixando o dinheiro lá mais parado no caixa da empresa. Tá? Agora, se eu olhar do ponto de vista de passivo, eu vou ver que o passivo circulante ele vai diminuindo bastante. Né? O que eu tenho de mais relevante aqui? A conta de fornecedores. Tá? E, claro, a parte de patrimônio líquido, porque a gente viu pelo indicador que a empresa tinha pouca dívida. A gente já tinha visto isso no indicador. Né? Então, eu vejo aqui que em 2019, por exemplo, patrimônio líquido era quase 80%, né? 78,7% do total do passivo. Tá? E aqui é interessante destacar que há um item reserva de lucros. A empresa ela tem um benefício fiscal relacionado ao local onde a fábrica dela foi construída, se eu não me engano, é em Goiás, e esse benefício fiscal de ICMS faz com que ela não possa distribuir os resultados provenientes desse benefício fiscal. Então, isso entra como reserva de lucro e isso fica girando ali dentro da empresa, mas esse dinheiro fica registrado aqui em reserva de lucro. Por isso que isso é tão representativo, né? Ela tem bastante patrimônio e vem bastante dessa linha aqui. Então, nessa análise, eu já tenho claro quais são as contas mais representativas e como eu fiz essa análise vertical ao longo de vários anos, de certa forma, eu já consigo enxergar algumas contas que, olhando de forma horizontal, variaram mais. Mas eu posso também fazer essa análise horizontal. Então, aqui eu tenho esse tipo de análise. Eu estou vendo quanto que cada uma dessas contas variou ao longo do tempo. Então, de 2018 para 2019, a conta de circulante variou 2%. De 2017 para 2018, 16%. Se eu olhar aqui caixa e equivalentes de caixa, olha como houveram variações significativas. Né? Então, aqui de 2017 para 2018, aumentou 115%. Tá? Existem algumas outras contas, por exemplo, outras contas a receber. Aqui aumentou 212%. Mas eu já tinha visto antes, na análise vertical, que isso aqui não é relevante. Então, eu não preciso gastar tempo com essa conta aqui, porque no total não é relevante. Eu vi isso na análise vertical. Né? Outras contas a receber aqui, pouco mais de 1%, menos de 1% aqui nesse período. Então, eu tenho que tomar cuidado na análise horizontal, né? Porque eu não preciso me debruçar em todos os números aqui. A análise vertical já me diz quais são as contas mais relevantes. Então, é caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e estoques nesse tipo de empresa. E aquilo que eu estava comentando antes, né? Mesmo sendo uma grande empresa com ações negociadas em bolsa, se eu pegar o balanço patrimonial de uma loja de bairro que vende moda, ou de uma loja num centro de uma cidade, eu vou ver uma situação muito semelhante. Ou seja, eu tenho vendas a prazo, eu tenho dinheiro em caixa e eu tenho estoques. Agora, como que a Hering veio trabalhando isso? Então, ao estudar as empresas grandes que são referências nos seus setores de atuação, eu consigo ter uma perspectiva do que é a referência, o benchmark de atuação naquele setor. Então, é bem interessante essa análise vertical e a análise horizontal. Aqui eu tenho vários outros números aí que podem chamar a atenção. Eu destaquei alguns na apresentação também, vamos dar uma olhada. Então, olhando a análise vertical dos ativos lá no quarto trimestre de 2019. Tá? Se eu pegar caixa e equivalentes de caixa, eu vou ver que ele representa 20% do total dos ativos. Tá? E aí, o que eu posso destacar aqui? Se eu olhar historicamente, como eu mostrei para vocês, é um histórico de gestão conservadora. Os gestores sempre preferiram deixar o dinheiro lá disponível no caixa. Existe também essa situação de benefício fiscal. Eu até coloquei aqui o caso da empresa Grendene, aquela empresa que faz calçados, né, que ela tem um benefício fiscal bastante semelhante. Então, o dinheiro acaba ficando lá porque a empresa não pode distribuir para os seus acionistas. Né? O benefício fiscal ele é concedido, mas a empresa é obrigada a reinvestir. É essa a ideia. Eu te dou o benefício, mas você tem que ficar reinvestindo aqui para crescer aqui dentro. Tá? E também, provavelmente, porque a empresa não tem perspectiva de novos investimentos. Ela deu aquele boom de crescimento ali de 2006 até 2013, 2014, né? E depois vocês viram lá naquele gráfico que eu mostrei que as vendas foram caindo e até o preço das ações caiu bastante também, porque essa perspectiva de que a empresa continuaria crescendo de forma acelerada para sempre, ela chega um momento de que isso se exauriu.
tá? Um outro item que eu vou ver aqui é que contas a receber é significativo. Tá? E o que eu posso olhar aqui de relevante? Qual que é o aging dessas contas? Ou seja, eu posso ver lá os extratos das contas, isso tem nas notas explicativas, até coloquei aqui a nota 23, se essas contas ali, há quanto tempo elas não estão sendo pagas. Então, tem contas que eles estão sem a receber há 30 dias, outras há 60 dias, outras há 90 dias. E quanto mais esse tempo, menor a probabilidade de receber. Tá? Então, é interessante ver se está saudável, se esse contas a receber, especialmente para esse tipo de empresa, né, onde isso aqui é bastante relevante, né, 24% do total, como é que está a saúde desse contas a receber. Né? E a empresa faz provisões. Então, uma parte daquilo que ela vende, ela sabe que ela não vai receber. Aí a provisão é de 5,04%, que é igual àquelas contas vencidas há mais de 360 dias. Então, o que está vencido há mais de 360 dias, ela basicamente dá por perda certa e faz uma provisão lá no seu balanço patrimonial. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre essa questão da constituição de provisão, tá? Mas isso acaba aparecendo lá também. Por fim, estoques. Por fim não, né? Mais um item aqui importante dentro do ativo, que é estoques, 18%. Tá? E aqui, nesse tipo de empresa, eu posso ter uma questão relevante que são os itens obsoletos. Então, varejo de moda, existe muito isso. Especialmente em empresas que atuam em moda, mas o chamado uma moda mais fashion, né? Não aquela coisa tão básica como é o foco da Hering, né? Bastante uma moda mais básica. Mas então eu posso ter itens que ficam obsoletos, ou eu posso ter uma coleção. Eu esperava um inverno muito rigoroso no país e praticamente não teve inverno, então eu fiquei lá com um monte de produtos encalhados. Tá? E como a gente viu lá, até quando a gente falou do detalhe das contas do balanço patrimonial. Se eu tenho um item que eu não espero ter nenhum tipo de benefício econômico com aquele item, eu não posso nem considerar como um ativo. Então eu tenho que declarar aquilo como uma perda. Tá? Imobilizado. Aí é um item que já está lá no ativo não circulante. Então, a gente viu que o imobilizado ele foi caindo ao longo do tempo. Isso aqui é bem interessante, né? Porque a empresa ela foi se tornando cada vez mais leve do ponto de vista de ativos. Ela foi aumentando as suas vendas, mas o imobilizado dela foi diminuindo. Então, provavelmente, como a gente viu, ela focou mais naqueles processos que agregam mais valor para ela. Então, ela comprou máquinas mais modernas, ela se renovou do ponto de vista de parque fabril e montou um parque fabril fazendo só aquilo que é mais relevante. Então, questão de fios, por exemplo, ela não faz. Ela compra a malha pronta e faz a roupa. Né? Então, ela foi se aperfeiçoando, né, naquilo que agrega mais valor. E aqui a gente não vê investimentos relevantes. Né? Provavelmente ela está só aí mantendo a capacidade. Tá? Até a gente vê alguma coisa depois que é mais naquela parte de modernização e omnicanalidade. Mas isso é algo que acaba aparecendo mais ali em 2019, 2020, 2021, e a gente teve toda a situação da pandemia, atrasou um pouco esse projeto da empresa de modernização nessa área. Então a gente viu os ativos, agora vendo a análise vertical dos passivos, eu vou ver que fornecedores é 10%, tá? E aí eu vejo que existe um programa de alongamento de prazos com fornecedores. Isso é interessante, porque se a empresa consegue demorar mais para pagar, ela precisa de menos dinheiro para fazer esse giro dela. Existe aqui algum arrendamento na empresa. Em 2019 eles passam a reconhecer no balanço patrimonial. Então é aquela questão que eu comentei das regras internacionais que vão sendo aplicadas aqui no Brasil, e o arrendamento é uma dessas questões, mas no caso da Hering ele não é tão relevante. Né? Capital social, então bastante relevante, e aí a gente vê ali dentro reserva de lucros, que basicamente é 55% do total, e a situação de incentivos fiscais que eu comentei, especialmente na fábrica ICMS em Goiânia. Então aquilo ali é um tributo que ela deixa de pagar, mas que ela tem que manter dentro da empresa, ela não pode distribuir para os sócios, porque esse benefício fiscal, para ela poder usufruir desse benefício, ela tem que ir reinvestindo no próprio negócio. Agora, na análise horizontal de ativos e passivos, o que a gente percebe aqui? Vamos começando por ativos. Eu vejo aquele crescimento do circulante, então de 2007 até 2011,
um crescimento forte no circulante. Isso aqui condiz com um período de crescimento acelerado das franquias. Então, provavelmente, ela foi aumentando o prazo de pagamento para os clientes ou para os franqueados, alguma coisa desse tipo. Aí, isso aqui, de certa forma, se estabilizou, já mostrando que o crescimento da empresa ele não estava mais tão robusto quanto anteriormente. O que dá para destacar aqui também é a redução do imobilizado, como eu falei, né? Ela foi modernizando o Parque Fabril e cada vez tornando mais eficiente, né? Esse Parque Fabril mais eficiente. Ela aumentou muito as vendas e reduziu o imobilizado. Então, ela focou naqueles equipamentos que são mais eficientes, agregam mais valor. E aqui o realizável a longo prazo, né, que teve uma queda significativa aqui, teria que entender mais aí o que aconteceu olhando as demonstrações financeiras e os comentários da administração. Olhando agora para a parte do passivo, né, como a gente vê lá, reserva de lucros bastante relevante. Então, essa questão da modernização do Parque Fabril, então ela montou essa fábrica lá em Goiás, uma fábrica bastante moderna, e ela obteve esse benefício fiscal e esse recurso fica lá em reserva de lucros. Aí a gente tem uma grande também, olhando agora para a parte dos passivos, como a gente destacou, o mais significativo aqui é a evolução da reserva de lucros. Então ela montou essa fábrica bastante moderna em Goiás, obteve um benefício fiscal de CMS e esse recurso ela não pode distribuir para o acionista, fica lá dentro da empresa, ela tem que reinvestir. Mas se ela não tem novos projetos, ela pode deixar meio que o dinheiro parado ou investir esse dinheiro em capital de giro, se ela dá mais prazo para o cliente, alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que essa conta de reserva de lucros ela se tornou bastante relevante aqui para a empresa. E aqui eu destaco essa notícia de 2019, que dá um pouco da perspectiva do que a empresa estava fazendo naquela época, diante desse cenário desafiador que foi a crise econômica que veio. Então, ali de 2006 até 2012, mais ou menos, ela surfou uma onda de grande crescimento, de reestruturação, ela construiu essa fábrica nova, né, ativos imobilizados muito mais eficientes, focou naquilo que é mais interessante, e ela também focou mais na questão de marca com as franquias, né? Mas esse modelo ele se exauriu, a empresa não conseguiu mais crescer no mesmo ritmo. A gente teve um problema de crédito, as pessoas não conseguiam mais consumir, né? O produto dela não é um produto de primeira necessidade, então entre alimento e roupa eu vou cortar nas roupas e vou continuar aqui me alimentando. Tá? Então o que ela procurou fazer? Ela procurou voltar para essa lógica do básico, né? Então, ela começou a desenvolver um modelo de lojas menores e mais interligados, né? Então, por exemplo, aqui, ó, reposição automática de 100% dos produtos. Tá? Dá mais assertividade de compra e reduz rupturas e sobras. Então, nesse tipo de negócio, é muito importante você reduzir as sobras, porque um produto que fica lá encalhado, daqui a pouco você vai ter que dar um desconto muito grande para tirar ele do seu estoque. Então, é importante vender rápido. E aí, quando você tem um produto básico também, ele não perde muito, você não tem tanto problema com a questão de moda, né? Porque ele sempre é um produto relevante. E é interessante que a empresa voltou a focar nessa questão, criando esse modelo de Hering Basic Shop. Então, voltando a essa tradição dela do básico, mas agora com muito mais valor da marca, pelo fato de ela estar nos principais shoppings e a marca ser reconhecida. Então, ela tem um produto básico, uma camiseta branca, mas que ela consegue, pela qualidade e pela proposta de valor, colocar um preço maior. Tá? E tudo isso, essa questão de omnicanalidade, também, como eu falei, aumenta o ticket médio. Então, a perspectiva de que a empresa conseguisse aumentar as suas vendas mesmo assim. Aí, mais recentemente, a empresa foi comprada pelo Grupo Soma, como eu falei, e é claro que o Grupo Soma enxergou que provavelmente essa reestruturação já estava no caminho certo e, através da sua expertise, especialmente na questão de comércio online, né, ele poderia acelerar essa reestruturação da empresa. Então, hoje a Hering ela não tem mais ações negociadas na Bolsa de Valores, ela faz parte do Grupo Soma, esse sim tem as ações lá negociadas na Bolsa de Valores.
Como você percebeu, eu fiz uma série de comentários aqui sobre a empresa. É claro que simplesmente vendo os números, você não vai conseguir fazer essas inferências. Então, isso vem com o estudo do que está acontecendo na empresa. Muito desse estudo você consegue fazer lendo o que os administradores da empresa estão falando. Então, a cada ano eles publicam esse relatório final, né, o relatório de fechamento do ano, e vem lá uma mensagem da administração. Então aqui, ó, a transformação é uma jornada. A empresa estava nesse processo de transformação, omnicanalidade, né? E você vai lendo e vai entendendo o que a empresa está se propondo a fazer, né? E ela vai divulgando aqui o que é mais relevante para ela. Então, por exemplo, ó, participação de mercado interno. Ela tem as franquias, mas ainda é relevante para ela multimarcas. Então é aquela loja que vende um monte de marca diferente. Tá? Ela tem as lojas próprias também e o Web Store. Ó. O Web Store aqui é muito pequeno, se eu comparar com o total, mas tem um crescimento bastante acelerado. De 2018 para 2019, cresceu 43% o Web Store. Então, eventualmente, é um produto que ela consegue vender com uma margem bem maior, porque ela não tem que ter toda a estrutura física de uma loja. Tá? E aí eu vou lendo, entendendo o que os gestores da empresa estão se propondo a fazer. Eu posso tentar verificar, olhando isso ao longo do tempo, para ver se eles estão sendo bem-sucedidos em fazer isso ou não. Tá? E existem também as notas explicativas. Então, muitas informações eu peguei lá do relatório do auditor, ó, notas explicativas. Então, tem todas as notas explicativas aqui. É claro que às vezes é um documento a caixa e equivalência de caixa. Então, eu posso ir lá e procurar a questão desse item de caixa e equivalência de caixa. Tem que dar uma boa pesquisada aqui, mas tem muitas informações aqui que o auditor vai disponibilizar. Depois a gente pode voltar aqui, por exemplo, caixa e equivalência de caixa. Onde é que está esse dinheiro? Caixa e bancos, tem uma parte em moeda estrangeira e a maior parte em aplicação de renda fixa, ó, CDB. Então está aqui. Então, com esses dados, eu consigo entender mais o que a empresa está fazendo. Precisaria ler esse documento aqui em detalhe para poder fazer essas inferências. Então, os números, eles dão uma foto, né? Um panorama geral. Agora, entender o que está por trás daqueles números ali, realmente é o que demanda um pouco mais de trabalho. Você se debruçar aqui nesse tipo de documento, não só no daquele ano, mas também nos dos anos passados, para ver o que está acontecendo com a empresa ao longo de todo esse período. Fechamos por aqui esse assunto do balanço patrimonial. Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula. Tchau!